eu vou seguir exatamente o Griffiths, né? Capítulo 1. Na verdade, é uma revisão de análise vetorial, coisas que vocês já viram nos cursos da matemática e mesmo curso, talvez, de métodos matemáticos, né? A gente vai fazer uma revisão que é a ferramenta necessária para poder desenvolver a teoria eletromagnética. Então, eu vou começar bem básico, mas ela vai evoluindo e vai se dificultar conforme o tempo for passando, né? Então, só lembrando algumas operações com vetores, né? Coisa que a gente sabe. Por exemplo, dado seja um vetor A, um segmento orientado, que tem lá um tamanho que é a sua intensidade, representa a sua intensidade, tem uma direção e o sentido. Dado o vetor A, eu posso multiplicar esse vetor por um escalar. A gente sabe disso, né? Então, por exemplo, eu posso construir o vetor 2A a partir do vetor A. Quem é o vetor 2A? Bom, o vetor 2A é um vetor que preserva a direção e sentido, mas ele varia o tamanho. Então, se o vetor A tem esse tamanho, o vetor 2A vai ter o dobro do tamanho, mas mantém a mesma orientação espacial. O vetor meio A, quem é o vetor meio A? Por exemplo. Bom, a partir do vetor A eu construo o vetor meio A, mantendo direção e sentido, mas reduzindo a metade o seu tamanho, a sua intensidade. E quem seria, por exemplo, o vetor menos meio A? Que ainda é o produto de um vetor com um escalar, só que um escalar negativo. Então, o vetor que preserva a direção, só que ele vai ter o sentido invertido, e vai estar reduzido à metade do seu tamanho original. Então, esse aqui é o vetor menos meio A. Então, isso aqui é o chamado multiplicação produto de um vetor com um escalar. Eu posso ainda fazer a seguinte operação. Dado dois vetores, eu posso definir uma soma. Então, por exemplo, sejam dados dois vetores, um vetor A e um vetor B. Então, sejam dois vetores A e B. Eu posso construir o vetor A mais B, represento assim, A mais B. E a forma para eu construir esse vetor, eu pego um ponto, transporto o vetor A para esse ponto. A partir daquele final do vetor A, eu transporto o vetor B, e aí eu construo o vetor A mais B. Então, isso é a soma de dois vetores. É claro que se eu tiver N vetores, então se eu tiver A mais B mais C mais D e assim por diante, a regra da soma vai ser exatamente a mesma, né? Eu pego um ponto de referência, transporto o vetor A, no fim do vetor A eu transporto o B e assim por diante. E o vetor que une o ponto de partida ao ponto final é o vetor soma. Como é que eu definiria, por exemplo, essa operação A menos B? Já que eu sei como funciona o produto de um vetor com um escalar e como funciona a soma de vetores. Bom, aquela operação eu posso entender como sendo a soma do vetor A pelo produto de um escalar pelo vetor B. Não é? Então, eu tenho o vetor A, está ali representado, este é o vetor A. Eu vou somar ele com o produto de B vezes menos 1, o vetor menos B. E esse será o vetor A menos B. Dado dois vetores, eu posso definir o que se chama de o produto escalar de dois vetores. Então, chama aqui de C, produto escalar. Então, eu vou associar, dado dois vetores, por exemplo, A e B, eu vou associar um número ao produto escalar de A e B, né? Então, seja A e B, eu vou colocá-los a partir de uma mesma origem e digamos que ele forme um ângulo θ entre eles. Então, o escalar que eu associo ao produto escalar entre A e B é o número. Eu represento o produto escalar dessa forma. Ele é o módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo θ. Bom, aqui já tem uma representação, tá? Isso aqui significa só o tamanho do vetor, a sua intensidade ou seu módulo. Muitas vezes a gente representa isso sem essa notação, simplesmente colocando a letra sem a flecha em cima. E isso é o que a gente chama de a intensidade do vetor. Imagine então agora
a operação A escalar B mais C. É o produto escalar de um vetor com a soma de outros dois, né? Então, isso aqui a gente intui que vale a propriedade distributiva. Isso aqui é A vezes B escalar, né? A escalar C. Como é que eu mostraria que isso funciona? Está aqui um vetor A, está aqui um vetor B, está aqui um vetor C. Eu quero saber se essa propriedade aqui é satisfeita, né? Eu vou chamar de θ1 o ângulo formado entre B e A, e vou chamar de θ2 o ângulo formado entre C e a horizontal. Este vetor aqui, ó, quem seria ele? Esse é o vetor B mais C. Eu vou chamar então este ângulo aqui de θ3. Então, esta operação A escalar B mais C, isso é um número, não? Isso é um número. Então, esse número vai ser dado por módulo de A, módulo de B mais C, vezes o cosseno de θ3. Tá. O objetivo é mostrar que essa quantidade à direita é igual a isso aqui. Tá? O que vem a ser B mais C cosseno de θ3? B mais C cosseno de θ3 concorda que é a projeção do vetor B mais C na horizontal? Não é verdade isso? Agora, esta projeção aqui, olha, ela é igual à projeção de B mais a projeção de C. Isso é razoável? Então isso aqui deve ser igual a A que multiplica, de novo, B mais C cosseno de θ3 é a projeção deste vetor na horizontal, que é a soma da projeção desse vetor na horizontal mais C na horizontal. Então eu vou ter B cosseno de θ1 módulo de B cosseno de θ1 módulo de C cosseno de θ2. Tá? Aí você aplica essa propriedade distributiva entre números que funciona e a gente vê que a gente vai reproduzir aquilo que está naquela expressão. Então isso aqui é módulo de A, módulo de B, cosseno de θ1, mais módulo de A, módulo de C, cosseno de θ2. Isso aqui é exatamente A escalar B, mais A escalar C.